boa noite a todos. Que a paz de Jesus adentre os nossos corações. Está saindo bem o som aí, gente? Qualquer coisa vocês fazem um sinal aí para mim, tá? Hoje a gente inicia um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem está vindo pela primeira vez, às quintas-feiras a gente estuda a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, com exceção da última quinta-feira do mês, que o tema é livre. Então hoje a gente está iniciando o capítulo 11, que tem o título Amar o Próximo como a Si Mesmo. E hoje a gente vai estudar os itens de 1 a 4, que tem o subtítulo O Maior Mandamento. Então primeiro eu vou ler um trecho do Evangelho, está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, que Kardec nos trouxe como o Evangelho que a gente vai seguir para comentar sobre esse tema. Bem? Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então essa é a orientação de Jesus, quando ele é questionado. E chama a atenção da gente aqui quando percebe que ele foi questionado por um doutor da lei. Teoricamente, o doutor da lei é aquele que entende tudo da lei, E eram os sacerdotes da época, normalmente os sacerdotes do judaísmo, que era a religião naquele ambiente que Jesus viveu. Então é como se a gente fosse no médico para tratar de alguma doença e chegasse lá, o médico olhasse para a gente e falasse: qual o melhor procedimento para a gente fazer no teu caso? Quem que é o especialista? Quem que é o doutor? Justamente um doutor da lei que vem questionar Jesus sobre qual seria o maior mandamento da lei. E eles fazem isso para tentar Jesus. Mas cada vez que Jesus foi tentado, cada vez que ele foi testado, e foram muitas vezes, ele saía maior. Porque Jesus tinha uma sabedoria imensa, uma inteligência imensa, uma bondade, era puro amor. E as respostas que ele dava calavam todos que vinham tentando derrubá-lo, Que era essa a intenção. Foi assim no caso da mulher adúltera, que ele dá aquela resposta: quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Foi assim naquele caso do pagamento de tributos, que ele diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus tinha sempre essa resposta sábia, inteligente, que era puro amor. E nesse caso, essa resposta que Jesus dá, ela não era nenhuma novidade. Ela já era o primeiro mandamento da Bíblia. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Não tinha nada de novo. E não é difícil a gente entender que esse é o maior e o mais importante mandamento. E não é difícil a gente entender por que Jesus disse que neles estão contidos toda a lei e os profetas. Porque se a gente olhar todos os outros mandamentos, eles são fácil de se fazer quando a gente ama a Deus, quando a gente se ama e ama o próximo. Alguém que ama a Deus, que se ama e ama o seu próximo, vai ser capaz de matar alguém? De roubar? Vai desonrar pai e mãe? E é por isso que Jesus diz que nesses mandamentos estão contidos toda a lei e tudo o que os profetas já vinham dizendo.
Tem uma historinha de Léo, e Léo, ele era conhecido como um ancião, né? Foi um homem muito sábio, era um rabino do judaísmo, pai de Gamaliel. Gamaliel a gente ouve falar bastante, né, no livro Paulo Estevão, e ele era um doutor da lei. E tem uma historinha que é atribuída a Léo, eu não sei se é uma história inventada ou se realmente aconteceu, tá, gente? Que veio um jovem e testava todos os doutores da lei, todos os sacerdotes que encontrava, que ele queria que esses sacerdotes o explicassem toda a Bíblia, enquanto ele conseguia ficar sobre um pé só. Aquele que conseguisse explicar toda a Bíblia durante o período que ele conseguisse ficar num pé só, ele ia seguir, né? E a resposta de todos é que era impossível, não tem como eu te contar a Bíblia enquanto você fica num pé só, não vai aguentar, é muita coisa, né? E ele fala, então você não serve para mim, tua religião não serve para mim, e vai até o outro, né? A resposta sempre é a mesma, até que ele chega até Iléu. Iléu era muito sábio, e na hora que o jovem faz esse desafio para ele, ele fala, ok, pode ficar na posição que eu te explico a Bíblia enquanto você fica num pé só. Aí o jovem até assustou, né? Foi lá, colocou em posição e Léo falou para ele, ama. Aí o jovem, e o resto? Ama, não tem resto, é só isso. Aí o jovem falou, não, mas você está querendo dizer que a Bíblia toda, aquele tanto de texto, aquele tanto de ensinamento, quer dizer isso? Ele falou, ama. Aí o jovem falou, mas e todo o resto que está escrito lá? Todo o resto é para ensinar você como se faz, para amar. Albert Einstein, que é um homem de ciência, né? Ele também foi questionado por que Jesus teve tanto destaque, sendo que muito do que o Jesus trouxe não era novidade. Outros pensadores, outros filósofos que vieram antes de Jesus disseram as mesmas coisas. E Albert Einstein, que era um homem de ciência, mas que também era um homem de fé, ele responde que sim, é verdade, muito do que Jesus disse, Sócrates disse, muitos outros pensadores que vieram antes, né, também disseram. A própria lei mosaica, né, que Jesus aqui está falando de uma lei de Moisés. Então, quando Einstein é questionado sobre isso, ele fala realmente, ele repetiu muito do que já se sabia, mas ninguém falou como ele, ninguém falou como Jesus. Então, o como, a forma que Jesus fazia, a forma como ele exemplificava, ele não simplesmente falava, ele não simplesmente ditava regras, né? E passava um monte de ensinamento que ele não pregava, que ele não fazia. As pessoas o ouviam falar, o viam fazer e sentiam, né, todo o amor de Jesus. E é por isso que ele impactou tanto. Porque, na verdade, Jesus foi o próprio amor encarnado no planeta. E Jesus veio também para nos ensinar como. Todo o resto da Bíblia é para ensinar como. Jesus veio, viveu aqui entre nós, sofreu tudo o que sofreu para nos ensinar como, né? Porque a gente está aqui encarnado para aprender exatamente isso, aprender a amar. Todo o ensinamento de Jesus, toda a Bíblia, é para que a gente aprenda a amar. E a gente não está aqui por outro motivo a não ser esse. E é por isso que esse é o maior mandamento, o mais importante, e nele está contido toda a lei de todos os profetas. Ficou claro, gente? Deu para entender? Então a gente está entrando nesse capítulo, e esse capítulo é muito importante que a gente estude com atenção, porque é o que a gente mais precisa aprender na nossa vida, é o que o mundo mais precisa, né? É de amor. Quando a gente lê essa passagem da Bíblia, a gente acaba lembrando muito de alto amor, né? Porque Jesus fala amar o próximo como a si mesmo. Então é como se ficasse subentendido que a gente se ama, né? Eu tenho que amar o próximo de que maneira? Como eu me amo. E aí, será que a gente já se ama?
Será que está claro, assim, algo intrínseco, inerente, esse amor por nós mesmos? A gente só vai conseguir amar o próximo como a si mesmo a partir do momento que a gente aprender a se amar. Né? Então fala muito também de auto-amor nessa passagem. E por que é necessário que o amor por si mesmo venha antes do amor ao próximo? Lembrando que o próximo aqui é qualquer um, tá? São todos, não é o da nossa família, o que mora junto, o vizinho, o amigo, o colega de trabalho. É todo o mundo. É o nosso próximo. Por que é importante que a gente se ame para depois amar o próximo? Então a gente vai falar um pouquinho de auto-amor. Ninguém consegue ser capaz de dar aquilo que não tem. Se a gente não tem amor por si mesmo, a gente não tem como doar, porque não vai ter o que doar. Muitos acreditam que amor é algo que a gente encontra fora de nós. Então a gente tem essa busca frenética por encontrar o amor, em outras pessoas, em outras coisas, em outras profissões. E na verdade a gente esquece que se não estiver dentro de nós, a gente pode procurar o tanto que for que não vai ter. Nós seremos tratados pelos outros da mesma forma como a gente se trata. Então, se a gente quer encontrar o amor fora, a gente primeiro precisa nos dar amor. E aí, quando o outro perceber que a gente se ama, ele vai conseguir também. Como nós seremos merecedores do amor do outro se nós não recebemos nem o nosso próprio? Não combina, não cabe na mesma pessoa. Então, o auto-amor, ele é um exercício que nós precisamos praticar diariamente. Ele faz com que, nos enchendo de amor, a gente possa oferecer ao próximo. E cada vez que eu ofereço amor, não que tenha que ser com essa intenção, mas automaticamente quando a gente oferece, a gente recebe o amor. O auto-amor, ele nos protege de escolhas e de atitudes que nos prejudicam. E a pessoa que se ama, ela trabalha a seu favor. E ela trabalha a seu favor intelectualmente, moralmente, emocionalmente, materialmente e espiritualmente. A pessoa que se ama, ela se desenvolve socialmente. Se desenvolve socialmente com mais facilidade, porque é gostoso a gente estar perto de gente que se ama. Ao contrário de estar perto de pessoas que ficam se depreciando, está tudo ruim, está tudo difícil, está tudo complicado. A gente gosta de estar perto de pessoas que se amam. Então, ela se desenvolve mais facilmente na sociedade. Quem se ama evita vícios e abusos de qualquer natureza. Meio óbvio, né? Se eu me amo, eu não vou destruir o meu corpo, não vou destruir minha vida. Tem um respeito, um respeito próprio. Deixa eu só ver se eu não estou me perdendo aqui. Não. Na continuação aqui no Evangelho, tem uma outra passagem que está no Evangelho de Mateus também, capítulo 7, versículo 12. Onde Jesus traz para nós uma regrinha. A gente que acha difícil, se amar, às vezes a gente tem essa dificuldade, Jesus traz uma regrinha básica, simples, facinho de seguir, que está aqui nesse Evangelho de Mateus. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. Se toda vez que alguém me prejudicar, toda vez que alguém pisar no meu calinho, me ofender, eu lembrar que eu sou um ser imperfeito, que eu também posso fazer isso com os outros, e que no momento em que eu fizer isso com alguém, eu gostaria que a pessoa tivesse a reação tal comigo, eu tenho essa mesma reação com o outro. Então, fazer para o outro aquilo que gostaria que fosse feito a nós, é essa regrinha para a gente aprender a se amar. E engraçado que a gente tem uma inversão, às vezes, de valores, que quando a pessoa já alcançou esse auto-amor, quando ela já conseguiu se sublimar,
e não ofender o outro e conseguir perdoar o outro, ela é vista como uma pessoa fraca. Fez o que fez com você, você foi lá, perdoou, é tonta, você é boba, você é, né? Como se ser forte fosse o contrário, né? Revidar, é brigar, partir pra cima. Não é. Ser forte é justamente já ter alcançado, né, essa maturidade, já conseguir entender que o outro ele tem o direito, inclusive, de nos magoar. Só que ele vai ter que, diante das leis divinas, se acertar em relação a isso. E agora nós temos o dever de fazer o que é melhor para a nossa evolução. Então, o auto-amor, ele é confundido às vezes com egoísmo. As pessoas falam, a pessoa se ama muito, é porque ela é egoísta, ela quer aparecer, ou então é narcisista, ou é muito vaidosa, quer aparecer a boazinha. Isso tudo não é auto-amor. Tá? Todos esses defeitos, né, egoísmo, narcisismo, vaidade, não são sentimentos de auto-amor, são sentimentos de insegurança, de medo, uma necessidade de autoafirmação. E isso não tem nada a ver com auto-amor. O egoísta, ele ama a posse, ele ama o que a pessoa pode trazer de benefício para ele. Ele nem se ama nem ama o outro. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Para a gente alcançar esse auto-amor, tem uma regrinha que é de 4 passos. Primeiro eu preciso me conhecer, depois eu preciso me aceitar, depois eu preciso me perdoar, para o 4º passo eu conseguir me amar. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses passos. Primeiro passo, me conhecer. É possível a gente amar aquilo que a gente não conhece? Alguém aqui acha possível isso? A gente precisa parar uns minutinhos todos os dias para fazer esse exercício de autoconhecimento. Meditar um pouquinho sobre as nossas atitudes, sobre as nossas reações. Por que eu agi de determinada maneira quando alguém pisou no meu calinho? Né? Por que eu estou tendo dificuldade de perdoar? Por que eu estou tendo dificuldade de esquecer essa mágoa? A gente precisa fazer isso todos os dias, igual escovar os dentes. Porque a gente precisa se conhecer. É só conhecendo que a gente vai conseguir ir se melhorando, né? Corrigir aquilo que é possível ser corrigido, entender as nossas crenças, por que a gente acredita de determinada forma, quem foi a pessoa que nos influenciou para fazer com que a gente tenha determinadas crenças. Santo Agostinho deixou para a gente, né, como um modelo, todos os dias, antes de dormir, ele passava em revista o que ele tinha feito no dia, tudo o que tinha acontecido, né? Se magoou alguém, se feriu alguém, se tinha alguém a quem ele deveria pedir perdão, e aí no dia seguinte ele ia e resolvia aquilo, não passava por mais um dia, né? E ele deixa isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, como uma regrinha para a gente se autoconhecer. Vale a pena ir lá no Livro dos Espíritos e ler essa questão. O segundo passo é me aceitar. Ok, já consegui me conhecer, já entendo como que eu funciono, agora eu preciso me aceitar. A gente não deve exigir perfeição, nem de nós mesmos e nem dos outros. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais aqui nesse planeta. Então, às vezes a gente fica se cobrando muito, né? A gente dá uns vacilos e aí fica se culpando. E a culpa faz com que a gente não se melhore. Você fica remoendo ali na culpa e não sai do lugar. Então a gente precisa se aceitar. E isso não é negar o que tem de errado em nós. Tá? E também não é pensar assim, pau nasce torto, morre torto, eu sou assim mesmo. Isso não é se aceitar. Tá? Isso é desculpismo. Isso é desculpismo para não sair do lugar.
Então a gente somos seres imperfeitos, né? Nós temos o direito de errar. A gente não gosta, mas a gente erra todos os dias, alguma coisinha. E a gente não deve exigir essa perfeição, né? Não é de um passo alto assim que a gente vai sair de ser imperfeito para um ser de luz, um ser, né, evoluidíssimo. É aos pouquinhos. Então, quando a gente fala de se aceitar, é isso. Entender por que nós erramos, procurar se corrigir. Agora, se aceitar também não é se acomodar. Eu me aceito como eu sou, assim, imperfeito, então não preciso fazer nada para mudar. Também não é assim. A gente vai perder uma encarnação toda se pensar dessa forma, né? Todos os dias nós temos oportunidades de se melhorar. Então, ok, já me conheci, já me aceitei, aí eu tenho que me perdoar, né, de algumas coisas que pesam lá na minha consciência, que coloca a gente para baixo, que às vezes faz a gente pensar que a gente é um zero à esquerda, que não vale nada. A gente merece o perdão de nós mesmos. Se perdoar não é ficar se justificando pelos erros, é se dar uma chance de acertar. Nós devemos valorizar as pequenas conquistas que nós fazemos. Às vezes a gente fica remoendo aquilo que nós erramos e todos os dias a gente lembra daquilo e fica se culpando e não vê o tanto de conquistas, de coisas boas que nós fazemos. A culpa faz isso, não deixa a gente perceber o que a gente já tem de bom. Então, o auto-perdão também é um passo bem importante para a gente conseguir se amar. O ideal é se perdoar, mas não permanecer no erro, fazendo o possível para reparar aquele mal que nós fizemos. Porque também não adianta nada. A cada vez que eu errar, eu me perdoo e vamos em frente, continuo errando e se perdoando. Também não é dessa forma. Tá? A gente se perdoa, procura não cometer o mesmo erro novamente e, se possível, reparar aquele mal que nós fizemos. É dessa forma que a gente vai conseguir evoluir. E aí algumas pessoas pensam, nossa, mas eu fiz alguma coisa terrível e eu não vou conseguir reparar. Que a pessoa que eu prejudiquei não está mais aqui, né? Não tem mais contato, então esse mal eu não vou conseguir reparar. E não é assim que funciona a lei divina, né? Eu não lembro se foi Pedro, me corrige, Fernando, que disse o amor cobre uma multidão de pecados. Foi Pedro, né? Então, se a gente tem alguma coisa no nosso passado que a gente julga que é irreparável, um erro que pesa na nossa consciência e fica martelando, e a gente acha que não vai se livrar dele, a gente precisa colocar na balança. Aquele mal está pesando muito. E o bem que eu estou fazendo, será que está muito leve? E aí a gente não consegue reparar esse mal, já dei esse exemplo da balança aqui várias vezes. A gente não consegue reparar esse mal, mas a gente consegue fazer o bem para quantas pessoas estiver ao nosso alcance. E cada vez que a gente fizer o bem para alguém, o lado da balança do bem vai pesando também. Até que vai chegar um momento que vai equilibrar. É assim que funciona a lei divina. É tudo medido. Aí, se eu parei de fazer o mal e continuo fazendo o bem, olha o que vai acontecer. O bem vai pesar muito mais. E é dessa forma que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então não existe mal que seja irreparável. Talvez a gente não consiga ir lá naquela pessoa que a gente prejudicou e reparar. Mas não existe mal irreparável. Armando Falcone é um palestrante espírita de Juiz de Fora e ele diz: o passado é intocável, mas é reparável. E o futuro também é intocável, mas é programável. Então, se eu parei de fazer o mal, aquilo que está pesando na minha consciência e começo todos os dias a fazer o bem, eu estou programando o meu futuro. Uma história totalmente diferente. Depois de se conhecer, se aceitar e se perdoar, vem o quarto passo, que é finalmente conseguir se amar. Se eu já me conheço, me aceito e me perdoo, o amor vai ser consequência, né, de tudo isso.
A maioria de nós tem dificuldade de relacionar conosco mesmo, porque o nosso lado bom é fácil, né? A gente se orgulha, a gente mostra, a gente comenta. Difícil é lidar com o nosso lado não tão bom, né? Todos nós temos. A gente veio de uma cultura judaico-cristã, onde Deus era um Deus punitivo, né? Vingativo. Quantos de nós ouviram da mãe, Deus está vendo, né? Vai te castigar. E a gente tinha medo disso, né? Mas isso tem que ficar lá no passado, né? Já mudou a história. Jesus já veio nos mostrar que Deus é um Pai amoroso, um Pai bom, um Pai caridoso, misericordioso. Esse é o nosso Pai, não aquele que vai vingar, que vai cobrar da gente os nossos erros, né? Então a gente precisa esquecer essa história de Deus punitivo. Uma outra dificuldade que a gente tem para se amar, e que muitos de nós nos desvalorizamos, nos diminuímos, é porque a gente cria uma exigência muito alta. Então, se eu não tenho o trabalho mais top, que paga o maior salário na melhor empresa, eu vou me sentir inferior. A gente acha que se não tiver o corpo da Gisele Bündchen, a gente não vai ser feliz. E aí a gente sai na rua, pode sair com uma lanterna acesa, procurando alguém que esteja naquele padrão da Gisele. Vai ser difícil de achar. Graças a Deus isso já está mudando um pouco. Hoje a gente abre as revistas, a gente já vê mulheres com vários biotipos, de várias cores, vários tipos de cabelo. Até um pouco tempo atrás era só alta, loura, do cabelo liso, dos olhos azuis. Verdade? Então a gente não se enquadrava naquele padrão e não conseguia se amar. Né? Quantos de nós deixou de curtir um dia com os amigos, numa piscina, numa praia, porque estava fora do padrão? Então, graças a Deus, isso já está mudando e é um sinal de evolução. É um sinal de evolução. Tem uma historinha que é uma historinha da... Nossa, gente, hoje eu estou ruim na cabeça. Eu estou ruim na memória hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela se chama Leito de Procusto, eu vou lembrar a palavra que fugiu já que eu falo, tá? Da mitologia grega, lembrei. É uma historinha, uma ficção da mitologia grega, eu já contei aqui, mas muitos de vocês não estavam, então eu vou repetir. Essa historinha da mitologia, o Leito de Procusto, conta a história de um homem que morava numa floresta. Vocês já ouviram essa história? Ele se chamava Procusto. Morava numa floresta e todo mundo que passava por ali ele convidava para se hospedar na sua casa. Só que Procusto tinha uma cama que era do tamanho exato do seu corpo. E ele colocava as visitas para dormir naquela cama. Então, se a pessoa fosse maior do que a cama, ele decepava os pés, decepava a cabeça, porque tinha que caber exatamente na cama que era o tamanho dele. E se as pessoas fossem menores, ele amarrava numas filhotinhas lá, nos aparelhos, que esticava a pessoa até caber na cama. Então não tinha jeito, você se hospedava lá no Leito de Procusto e acabava morrendo, porque não encontrava alguém na medida exata da cama dele. Né? Essa é uma história, uma metáfora para nos dizer sobre a medida única que simboliza a intolerância com relação de um ser humano com relação ao outro. E a gente vê muito isso na sociedade, né? A intolerância. Não é espírita como eu, então não serve para ser meu amigo. Não tem a mesma condição sexual que eu, então não serve para estar na minha família. E aí, se vier um filho diferente, eu ponho para fora. A gente não vê isso acontecer? Né? E isso é como se a gente fizesse um leito de Procusto na nossa vida. Não serviu, a gente vai lá e decepa, corta, tira fora.
Às vezes a gente deixa de fazer amizade com o vizinho porque é um evangélico. E a gente fala, não, eu sou espírita, eu não quero me envolver com o evangélico. E de repente uma pessoa maravilhosa que pode se tornar um grande amigo. Então toda vez que a gente tira alguém da nossa vida porque a gente acha que não está cabendo na nossa medida, a gente está fazendo o que Procusto fazia com as suas visitas. E isso é terrível e a gente faz conosco. Se eu não tenho o corpo ideal, eu acho que eu não estou adequada, então eu estou me decepando. Estou fazendo comigo mesmo. Então, gente, independente do corpo material que a gente esteja usando nessa existência, independente de como ele esteja, eu devo amá-lo e respeitá-lo, porque o corpo é a nossa morada. Chico Xavier estava bem velhinho já, bem debilitado, e Divaldo foi visitá-lo. Divaldo perguntou para ele, Chico, como você está? E Chico respondeu para ele, Divaldo, a máquina está gasta, mas eu estou muito bem. Essa consciência que a gente tem que trabalhar para adquirir. Independente de como esteja a máquina, independente de qual a minha condição social, de qual a família que eu estou inserida, a gente tem que estar bem e se amar. A gente, diferente do Chico, se tem uma unha encravada, a pessoa pergunta, como é que você está? Mal. Estou péssima. Às vezes a gente fala assim, está tudo muito difícil. Algo tão simples. Mas a gente aprendeu na doutrina espírita que sofrimento faz a gente evoluir, tá certo isso, gente? Vocês acham que tá certo? Na verdade, a gente entendeu errado. Sofrimento, ele só vai fazer alguém evoluir na medida em que ele trouxer maturidade, aprendizado e mudança. Quantas pessoas a gente vê sofrendo e não aprende e continua errando e continua sofrendo? O umbral está cheio de espíritos há milhares de anos sofrendo e não muda. Então, sofrimento não faz ninguém evoluir. O que faz a gente evoluir é aprender com o sofrimento. Então, a gente precisa entender direitinho. Uma outra armadilha que a gente encontra para a gente não conseguir se amar é a questão do desejo. A gente fala, eu vou ser feliz, minha vida vai estar perfeita quando eu conseguir a minha casa própria. Aí a pessoa consegue a casa própria e não fica feliz. Aí fica feliz por alguns meses, esquece. Não, agora eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa na praia. Aí ela consegue a casa na praia e fala, não, agora eu vou ser feliz quando eu tiver um carro de 200 mil, que é o que eu tenho, um carro popular. Então o desejo, ele é algo que motiva a gente, que faz a gente querer crescer, querer melhorar de vida, ele é importante. Mas se a gente coloca como uma condição para a gente ser feliz, ele deixa de ser positivo. Deixa eu ver aqui como é o nome do Espírito. O Espírito Dias da Cruz diz para nós que o desejo é horizonte. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, se eu tenho um desejo, é como se ele fosse um horizonte. Aí, quando eu cheguei lá e alcancei aquele desejo, um novo horizonte se formou na frente. Não é assim? Eu alcancei aquele desejo e agora eu estou de olho no outro. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ser feliz e se amar com o que tem. E o desejo tem que ser um motor que faz com que a gente evolua, mas a gente não pode depender dele para ser feliz. Então, gente, para finalizar, eu trouxe um texto aqui que eu tirei do livro Sem Medo de Ser Feliz, tá? Do José Carlos de Luca, que eu achei muito bonitinho, e essa parte do auto-amor, eu me inspirei nesse livro, tá? Para trazer para vocês. E ele diz o seguinte: conhecendo-se, aceitando-se e melhorando-se, você estará em condições de se amar. Aposto que muitos milagres acontecerão em sua vida, porque nada resiste à energia do amor. Aliás, a melhor definição que deram de Deus é a de que Deus é amor.
Ora, quanto mais eu manifesto amor em mim, mais Deus estará em mim. Não tem outro caminho. E não tem outro caminho mesmo, tá, gente? Jesus veio aqui para nos ensinar a amar. Toda a Bíblia, toda a lei, todos os profetas vieram para nos ensinar a amar. E esse é o único caminho que a gente precisa traçar, precisa aprender. Então, o que eu desejo para cada um de nós é que a gente pratique, né, esse aprendizado diariamente. Diariamente fazer um exercício de tentar se amar, de tentar amar o próximo. E tem que ser um exercício diário mesmo, porque não é da noite para o dia. Não é fácil. Não adianta você querer sair daqui hoje e falar, bom, então eu tenho que me amar, então a partir de hoje eu me amo. Aí vai tentar ser imediatista, não vai acontecer, vai se frustrar. Não é assim, é um passinho de cada vez. Desenvolver sentimentos elevados em relação a nós mesmos é um longo caminho, mas todo longo caminho precisa ter o primeiro passo. Que Jesus nos abençoe e nos